Então nós vamos pegar o texto áureo que é Romanos 10, mandar um abraço lá para os nossos filhos lá em Portugal. Ontem nós pudemos falar com alguns, então que Deus abençoe eles. Até estou pensando em Portugal aqui, está passando do... É Romanos 10. É Romanos 10. Eu passei do Brasil, fui até Portugal. Então, Romanos 10, versículo 14. Glória a Deus, vamos ler. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Vamos até o 17, tá? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por lermos a tua palavra. Isso também é motivo de gratidão, pois sabemos, ó Deus, a dificuldade que muitos neste mundo têm de poder ter a palavra em suas mãos. Então, Senhor, te agradecemos e pedimos que sempre haja a liberdade no nosso país, Pai. Agora, Senhor, eu te peço que o amado Espírito Santo envolva este lugar com a tua presença. Porque onde a tua presença se manifesta, ali a cura, há milagres, a resposta, a consolação, a alegria, a paz, Senhor, que só pode proceder do trono da tua graça. Por isso, Senhor, estamos aqui e abençoa a que estão também ouvindo, ó Deus, ou vão ouvir, ó Deus, que haja a mesma unção, porque a tua unção não para, a tua unção é poderosa. Assim nós oramos na dependência de ti. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. A gente observou aqui, né, amados, a gente vê esse detalhe da Olívia. É um processo que nos agrada e nos alegra, porque é uma maneira também de evangelização. Tudo aconteceu com a evangelização. E a pastora, eu acho que tratava-se com você, né, Olívia? Então a pastora se tratava com a Olívia é uma profissional da área de estética, de beleza, né, feminina, e ali ela pôde fazer esse convite. Então os convites, né, é uma maneira de nós podermos proclamarmos, falarmos no nome de Jesus. Eu sei que você tem feito isso, temos visto como a igreja tem se preocupado em falar. Eu estava lembrando essa semana, né, com a pastora, de uma das nossas irmãs que nós amamos muito, o casal que nós amamos muito, que é o Raj e a Débora, e a gente foi lembrar como eles chegaram na igreja. A gente foi pensar, como o Raj e a Débora chegou na igreja, visto que na frente deles tem uma igreja. É só atravessar a rua. Aí a Marisa falou, a pastora falou, foi através da Paloma. A Paloma fez um convite no colégio, parece do colégio, né? No colégio, ali os filhos, e falou com a Débora veio, assim nós conhecemos esse indiano maravilhoso que é o Raj, e a Débora e seu filho Enzo, né? E glória a Deus pela essa família. Mas vocês vão observando que a evangelização é algo importante, é isso que Deus colocou no meu coração para falar. A evangelização é um ato de amor. Esse é o tema. E aí diz aqui o versículo, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu falar? Quer dizer, como vão crer se eles não ouviram falar, não ouviram falar dos feitos do Senhor? Certamente esses convites, eles vêm imbuídos de uma experiência. E aí a pessoa fala, olha, vai lá porque Deus vai trabalhar no seu coração, ou vai lá porque nós nos envolvemos e gostamos de conversar e a gente fala das coisas de Deus. Tem muitos motivos, e os motivos às vezes não só se apresentam com problema de doença, às vezes é uma questão apenas de uma necessidade de ter, às vezes, alguém para compartilhar uma amizade, como foi essa do colégio. E essa do colégio se tornou uma amizade, né, aqui na igreja. Então, diz aqui, como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, se não há disponibilidade, não há oportunidade. Então, também a oportunidade, a disponibilidade é muito importante. E é isso que a gente precisa entender, que evangelização
é uma ação de proclamar e divulgar o Evangelho. Essas boas novas da mensagem de Cristo. Então, eu preciso ter a minha experiência. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero dizer a você, que se você ainda não conhece Jesus desta maneira, porque quando a gente fala, ou aceita Jesus, eu sei que você aceita, porque aceitar é falar, eu não aceito. Mas esse entendimento que a gente teve de Cristo é porque alguém pôde nos explicar com carinho, com paciência, às vezes entendendo a nossa forma, da nossa compreensão religiosa, compreender e poder ali trabalhar e pedindo ajuda do Espírito Santo, certamente, para que essa pessoa pudesse ter uma compreensão de que só Jesus Cristo pode nos levar para o céu, do grande amor de Deus. Então, isso tocou nos nossos corações. Amém, igreja? Então, isso aconteceu. Jesus restaurou o nosso relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus. Então, o ponto principal nosso cristão é falar de Jesus. Nós não temos outra pessoa quando nós nos reunimos. Pastor, eu sempre falo isso, né? Vocês não conversam outras coisas? Ontem nós estávamos juntos, conversamos sobre muitas coisas, né? E brincamos. Alguns adultos foram para o tubo-água, né? E se arrebentaram lá embaixo da água. Aí alguém me perguntou, pastor, o senhor vai? Eu falei, não vou não. Eu vou ficar aqui na minha. Mas o pessoal aproveitou, então nós conversamos sobre muitas coisas interessantes, agradáveis também. Mas o detalhe que quando nós nos reunimos, principalmente no ambiente de igreja ou até fora, é difícil alguém que não tem experiência com Jesus, que não traga Jesus para a conversa. É difícil, porque alguma situação que se apresenta, a gente vai falar, olha, eu tive experiência disso com Jesus. Aí a pessoa fala de uma situação, olha, eu vi a misericórdia do Senhor. Ontem as pessoas mostraram uma situação muito difícil que até um policial passou, aí numa das comunidades. Então alguém está falando, pastor, o que esse policial está passando aqui? Agora, ontem à tarde, eles sem perceber, não sei se foi distração, ele entrou com sua moto caracterizado, né, com a sua moto de policial, vestimenta, errou e entrou numa das comunidades, não vou falar que nome, entrou numa das comunidades, quando ele se viu, já estava dentro de uma situação. Tinha levado um tiro na perna, pegaram ele, encostaram na parede, e ali aquelas pessoas, né, que precisam da graça de Deus também, precisam do amor de Deus, eles empurraram ele na parede e alguém começou a filmar. E, por algum motivo, alguma razão, as próprias pessoas da comunidade começaram a solicitar que eles fossem deixados. E, por misericórdia, aquela pessoa foi tirado, aquele homem que precisa do amor de Deus também, deixou ele ir, fez uma pressão, ele falou, tipo assim, ele viu a morte. Ele viu a morte, irmãos. Se ele saísse dali para outro local mais acima, ele estava morto. Mas deixaram ele ir, o taxista pegou ele e tirou ele dali, deixou a moto. Aí eu falei, por certo, tem uma mãe orando por ele. Por certo, tem alguém evangelizando ele. Se ele é cristão ou não, porque o poder da evangelização também está na oração. Filho, estou orando por você. Vai, mas vai com Deus. Vai, eu estou aqui, ó, de joelho aqui. O pai também falando, vai, mas o Senhor é contigo. E eu falei, pastor, você sabe se é cristão? Irmão, eu só posso entender que o anjo do Senhor chegou lá porque alguém tem orado. Então, a evangelização não é um aspecto só de a gente falar, mas também de orar e crer que Deus vai fazer uma mudança, que a sua família será salva ainda este ano. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu louvei muito ao Senhor o livramento desse policial. Nós sabemos que a estratégia mudaram, não é verdade? A estratégia mudaram, porque as estações mudaram. Eu, quando fazia evangelismo na minha juventude, e na minha adolescência, que eu comecei bem cedo na igreja, e louvo a Deus por isso, né? Não sou melhor do que ninguém que não começou, tá? Fala para o seu irmão, pastor não é melhor do que você não. Pode falar para ele, não é melhor do que você não. Ele precisou da graça de Deus também. Precisou da graça de Deus. Mas eu fui ensinado, então comecei a tocar prato. Como tocar prato? Esses pratos que tem na bateria, então as pessoas tocavam na mão mesmo, né?
Então eu saía para o evangelismo de praça, evangelismo de rua, como eu era pequeno, devia ter lá os meus 12 anos, eu sabia a música, tinha ritmo, então a pastora da PNL me dava o prato, eu saía pela praça, anunciando. Pequenininho, não tem vergonha. Depois eu aprendi a tocar acordeon. Aí eu saía tocando, né? Vinha pela Praça Espenha, aqui Afonso Pena, nós íamos até a Regló, tocando, com aquele acordeon, tocando, andando. Então essa estratégia foi muito boa nos anos 70, 80. Mas hoje, se alguém sai com o acordeão pela rua, eu falo, é doido? Porque mudou as estações, não é verdade, irmão? Não que não possa ser feito, né? Mas mudou essa estação. Então a gente vai surgir oportunidade que nós vamos precisar contar a nossa experiência. Então as oportunidades vão surgir. E aí você vai observando como Deus vai fazendo isso, né? E aí, independente, né? Quando ela surge, não importa se você é novo convertido, se você já tem tempo na igreja, o mais importante é que algo bom aconteceu com você quando você veio para Jesus. Primeira coisa que eu posso crer que todos tiveram é uma experiência de paz e certeza de salvação. Amém, igreja? Então a gente pode pegar essas experiências e usar as estratégias que Deus vai nos dando para replicar isso a outras pessoas. Glória a Deus. Seja essa pessoa convertida ou não, mas o primeiro lugar que eu entendo que as pessoas devem evangelizar, sabe onde é? Na sua casa. Esse é o primeiro lugar. Porque as pessoas precisam ver a mudança. Não adianta eu falar que mudei para a pessoa lá fora, né? Eu achava engraçado isso. Minha avó era uma pessoa muito incrível, né? Baixinha, mas uma pessoa muito incrível. E aí um dia, mais novo, ainda não sei não, tá, irmão? Estou estudando. Acredito que o pastor é bom. Estou estudando. Um dia eu vou falar muito fluente. Mas eu falei assim, vó, fala inglês. Tchau, axé. Ela falou, eu não entendo inglês, por mim, você deve... Quem não entende, você pode falar qualquer coisa, falar até alemão, né? Pronto, é alemão. A minha avó, tá bom, você fala, né? Ela não entendia. Mas a gente precisa fazer as pessoas entenderem essa mudança, é isso que eu quero falar. Porque a gente fala que mudou, mas aqueles que estão em casa não estão vendo isso, aí que evangelização nós estamos fazendo? A primeira é que aqueles que são casados precisam mostrar à esposa que mudou. Chega em casa, aceitei Jesus. E qual a mudança que a esposa está vendo em você? A mulher aceitou Jesus. Qual a mudança que o marido está vendo nela? Então, a evangelização tem aspectos que não é só pegar a palavra e, né, enfiar na goela da pessoa, engole isso aí. Não, existe uma maneira de nós podermos proclamar. Claro que Paulo fala na carta aos Romanos, diz, como eles vão crer se não há quem fale, não há quem pregue? Mas o pregar tem muitas maneiras. A maneira de eu ministrar alguém tem muitas formas, não é verdade, amados? Então, isso nós precisamos entender, que nossos filhos precisam ver também, essa mudança. Então, na casa é o primeiro lugar. Não é só, eu tenho falado que a nossa casa é casa de paz, não sei se você proclama isso, mas por muitas vezes eu proclamo dentro da minha casa é casa de paz. Ah, pastor, essa casa tem guerra? Nenhuma. Graças a Deus, minha esposa é uma mulher maravilhosa. Eu também, né, amor? Graças a Deus. Está falando lá, porque se não fosse verdade, ia fazer assim. Olha, se tem coisa que mulher é sincera. Você fala na frente dos outros que você é alguma coisa, fica assim. Acabou. Você já entendeu tudo, né? Era melhor não ter perguntado. Mas, graças a Deus, essa é a verdade, né? Então, a gente precisa quebrar esses obstáculos, vencer qualquer obstáculo com a ajuda do Senhor. Então, os obstáculos vão ser vencidos com o testemunho. Então, quando você quer que o seu filho seja liberto, e às vezes a família não era cristã antes, ou melhor, não tinha o conhecimento, não vou falar cristã porque existem pessoas que são cristãs e não têm o conhecimento de Jesus como nós temos. Mas que a pessoa, quando tem o conhecimento de Jesus como nós temos, às vezes ela tem uma prática de beber, ela tem a prática de fumar. Nada, eu estou fazendo aqui uma crítica, não tem nada que o acuse a fazer isso, ou condene a fazer isso, o padrão dele está dentro da normalidade. Então, quando ele aceita Jesus, ele tem uma compreensão de algumas coisas, e aí ele
entende que algumas mudanças precisam ser feitas. E isso o filho também, que é pequeno, vai começar a ver, ou até maior, vai começar a ver que o pai parou de fazer algumas coisas. Se ele falava muitas palavras torpes, ele agora fala, ó, vê lá, menino. Antes de falar vê lá, menino, via 2, 3 palavrões que só os vizinhos fechavam a janela para não ouvir. Porque o negócio era terrível. Isso é uma realidade, sim ou não, igreja? Então, essas mudanças precisam ser feitas e a evangelização entra nesse aspecto, onde nós começamos, dentro da nossa casa, mostrar uma mudança. Então, a gente observa isso. Então, certamente, essa nova vida irá também impactar pessoas no nosso convívio social. Aí, depois, porque às vezes a pessoa quer mostrar aos amigos do trabalho que ele mudou, mas não muda dentro de casa. Então, a mudança principal é onde? No nosso lar. Sempre começa no nosso lar. Sempre dentro da nossa família. Por isso eu tenho que falar, a família é algo muito importante no aspecto cristão. Então, valorize sim a sua família, mas valorize essa mudança que Deus quer fazer em você. Nunca fale assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? O efeito Gabriela, não é isso que fala? Né? Não faça isso. Eu nasci assim, mas Deus está me mudando. E você começa a mudar com a ajuda do Espírito Santo. Você começa a entender por que nós buscamos o Espírito Santo. Amém? Falando nisso, quando cai a última sexta-feira, é dia 29. Mas a sexta-feira agora, quando é que é? Dia 22 tem culto de poder, na sexta-feira, às 20 horas, tá bem? Lembrei agora, eu ia me operar, mas não vou. Então, nós vamos ter o culto de poder, se você desejar. Estaremos aqui buscando o amado Espírito Santo. Sem ele não dá para testemunhar, entende isso? Fala para o seu irmão, vem. Fala para ele aí, vem, irmão. Vem. Fica na preguiça não. Fala para ele, não fica na preguiça não. Vem buscar poder. Amém? Glória a Deus. E também nós não podemos nos dar por satisfeito. Nós precisamos levar esse relacionamento de forma profunda. Né? Então, levá-los tanto a nossa vida como a vida que nós vamos falar. Eu falar do amor de Jesus, eu lembro que as pessoas faziam assim. Estou dizendo que isso é um dado estatístico. Mas eu lembro que as pessoas falam assim, eu falei de Jesus para essa pessoa, ele aceitou Jesus e pronto. Não é. Não pode ser assim. Aceitar Jesus precisa dar uma continuidade àquela pessoa, tem que levá-la a uma profundidade. Porque o primeiro momento, a palavra de Deus diz que a semente pode ser roubada. Lembra essa parábola da semente? A semente pode ser roubada por dúvidas, por não compreensão. Então você tem que ajudar. Tanto você foi ajudado, como você se ajuda, um esforço. Irmão, tem um esforço seu. Amém? Tem o nosso esforço. Não fica sempre dependendo de alguém. A pessoa te ajuda e leva você nesse aprofundamento a poder caminhar sozinho. Para você poder vencer lá fora. Vencer no mundo. Tem pessoas que não estão conseguindo vencer porque não estão estruturadas. Por mais que a gente fale as coisas de Deus, as mentes das pessoas estão fugindo. Então peço ao Senhor que nessa hora ajude a sua mente e ao seu homem espiritual ser fortalecido com a palavra. Amém? Em nome de Jesus, recebe aí? Então recebe, pega algo de Deus para você. Então a gente precisa entender isso. Então não podemos ficar satisfeitos. Precisamos levar esse relacionamento de forma profunda. E aí, como a gente faz? Como a igreja Nova Jerusalém, Tijuca faz, Maria? São os cultos, são as conexões. Por que nós falamos dos nossos eventos? Porque é uma maneira pela qual nós podemos nos conectar com Deus juntos. Entendeu? Sozinho, às vezes, não dá. Amado, sozinho, às vezes, não dá. Você me ajuda a pregar uma outra vez? Fala para o seu irmão, sozinho não dá. Sozinho não dá. Porque a gente, às vezes, precisa de um apoio espiritual. E então a gente tem as conexões. Nós temos o vertical, né? Com os jovens, adolescentes. Nós temos as mulheres, os homens. É uma maneira de um culto diferenciado, onde batemos um papo. Eu falo, eu vou para a igreja para bater papo. Não, irmão, bater papo é bom. Ainda mais se o papo vem com Coca-Cola, amendoim, biscoito. Aí fica melhor, meu irmão. Né? Fica muito bom. Né? Mas os ministérios, levitas, os ministérios. E aí,
eu lembrei aqui, de um tempo atrás, eu estudei o livro de Barnabé. E o livro do Fator Barnabé é o livro do Abe Uber. Aborda a importância do discipulado e do cuidado individual dentro da igreja. Então, é muito importante o discipulado, a ajuda. Irmãos, essa pessoa que está aí com você é para te tratar. Você fala assim, obrigado, Jesus. É sim, a pessoa às vezes está do nosso lado, ela vai nos tratar, ela vai nos lapidar. A gente vai aprender. Aí você está assim, Senhor, me dá paciência. Deus vai botar a pessoa do teu ladinho para te dar paciência. Aí te botar aquela pessoa certinha para te lapidar na paciência. Entende isso? Então, isso é um mistério. Então, esse fator Barnabé, eu até escrevo aqui, né? É um chamado para que a igreja cuide bem de cada pessoa, assegurando que cada membro encontre o seu lugar e o propósito no corpo de Cristo. Então, não adianta só ouvir a igreja e não conhecer ninguém. Amados, não fale, não tenha vergonha de perguntar o nome das pessoas. Vamos aprender uma coisa aqui na Tijuca? Quando você não souber o nome da pessoa, eu falo, ô irmão, ô serva de Deus, ô abençoado, ô varão. Esse termo lá fora, até para tentar nos enganar, chamam, sabia? Ô varão, aí você, aí para com isso, a poder o nome de Jesus. Não, tem nome, não sabe. Você não tem ganhado, irmão, me perdoe. Às vezes eu faço isso, irmão, me perdoe. Qual o seu nome? A pessoa diz, não, às vezes a gente está com a mente tão... Irmão, isso acontece. Eu tenho me cuidado e tenho visto que Deus tem melhorado muito a minha memória. Tenho me cuidado com a parte médica também. Mas, irmão, pode acontecer você esquecer. Não fique acanhado. Pergunte. Puxa, mas eu conheço tanto tempo. Aí você está olhando para a Duda, né? Desculpe, Duda, colocar você. Que ela é uma das mais novas aqui também, né? Aí você está olhando para a Duda, conversando com ela. Irmã. Irmã. E ela fala, Pedro. Ela irmã. Tá, pastor Pedro. Irmã. Ela fala, eu acho que o pastor não esqueceu o nome. Se não faça isso. Chega, seu nome mesmo, filha? Duda, pastor. Não faz mal que ela faça assim. Tipo assim, esqueceu, é? Mas é melhor você perguntar do que ficar fingindo que não sabe, fingindo que sabe e dando uma desculpa. Então, esse detalhe, aí você pensa, isso é evangelismo? É. Porque você faz ela se sentir pertencente, porque o nome é a nossa identidade. Sim ou não, irmão? Eu chamo Maria de Josefa, ela vai gostar? Não, porque o nome dela é Maria. Então, aprenda uma coisa, Tijuca. Nova Juliana Tijuca. Eu quero ouvir um glória a Deus. Chame as pessoas pelo nome. Amém. Isso também é evangelismo. Sabe por quê? Porque a pessoa... ele lembrou. Então, faça estratégias. Estratégia para lembrar, né? Então, agora, quando eu quero... eu vou até falar uma estratégia minha. No meu telefone, eu não boto só o nome do esposo, eu boto da esposa também. Eu já boto o nome do esposo, do filho, de não sei o quê, boto todo mundo. Aí, quando eu não sei, eu esqueci, eu falo... sim, que aí, irmão? Irmão, porque às vezes a mente está lá longe. O Beni. Por que eu lembrei de Beni? Porque é o namorado da Duda. Aí um dia eu falei, cara, qual o nome dele? Eu estou lá com ele. Eu sei. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa para lembrar. Né? Eu não vou falar como eu faço lembrar, não. Mas eu lembro agora. Olhar para ele é o Benner. E aí, Benner, tudo bem? Ontem ele foi lá, ele gostou, participou, né? Ele é um judeu, né? E ele foi lá no nosso culto. Então, isso é evangelização, sabe por quê? Porque ele falou, poxa, o pastor lembrou do meu nome. Eu posso me sentir pertencente a esse ambiente. Ele não só abraça, não fala, mas ele lembra do nome. E isso é importante. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, há uma estratégia que esse livro fala do fator Barnabé. Isso está lá no Atos 1. E a gente, de forma bem breve, só fazendo alguns destaques, sabe que no domingo, mesmo sendo uma palavra pastoral, eu gosto de ser bem, fazer os destaques para que a gente não precise aprofundar. Aí você pode ler isso melhor, esse livro de Atos 9, não é o Atos 1 não, 9, Atos 9, só para os irmãos saberem. Nesse Atos 9, de 1 a 9,
não vão, mulher, Saulo, ele inspirava ameaça contra os cristãos, aqueles novos convertidos que estavam seguindo Jesus. E aí ele, na ida, a palavra de Deus diz que vai haver algo tremendo com ele, e você conhece essa história, mas sendo bem breve, ele vai ter uma experiência muito forte com Jesus. Mas Jesus não tinha já ressuscitado, Jesus estava no céu, mas Jesus se apresenta a ele em uma luz tremenda e fala com ele entende que é o Senhor Jesus e ele se converte ali. Ele sai cego, aí do capítulo, pode só deixar, agora pode fechar, porque eu não vou ler o versículo, obrigado. Então há uma conversão desse perseguidor. Interessante que logo depois vai entrar alguém que vai fazer o processo de evangelização, que é um senhor chamado Ananias. E Ananias, já no versículo, aqui no Atos 19, 10 a 18, Ananias ele vai, eu acho que é 9, eu botei 19, mas é 9. Não é 19 não. Ele vai ser chamado, olha só, ele vai ser chamado porque como ouvirão se não há quem pregue, se não há disponibilidade. Então tem que estar alguém disponível. Entende isso agora? Porque Deus espera que a gente esteja nessa disponibilidade. Às vezes você está fazendo a sua comida, às vezes você está trabalhando, às vezes você está na rua, e surge algo que Deus fala, preciso contar com você. Ananias foi essa pessoa. Ele ficou preocupado, a Bíblia mostra sim, depois você vê esse relato. Mas ele falou, então eu vou lá. Mas sabe como ele tratou Paulo? Irmão Paulo, irmão Saulo. Ele chamou ele de irmão, sabe o que ele fez? Não é distanciamento. O Senhor falou que houve uma conversão, eu preciso aproximar ele para o corpo. Viu o que é a evangelização? Eu preciso aproximar a pessoa. Mas tinha medo. Às vezes, as coisas que ele fazia, certamente, trouxe receios. Às vezes, quando nós conhecemos alguém, às vezes por causa dos atributos que ele tem. E às vezes bons e às vezes ruins. Mas houve uma conversão. Pastor Hermínio, gosto muito do pastor Hermínio, conheci ele muito rápido, porque ele é um pastor muito ativo. Mas quando eu estive em Itajaí, e a Marisa esteve também comigo e alguns amigos, nós tivemos a oportunidade de ele aparecer no culto. E quando ele apareceu no culto, ele passou, foi falando com as pessoas, e aí falou com um pessoal que era carioca, aí ele brincou, né? Vocês são vascaíno, ou flamenguista, tal, pá. Aí eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo falar com ele. Aí corri lá, eu falei assim, pastor Hermínio, gostaria de tirar uma foto com o senhor. Ele já estava entrando no carro dele, eu achei interessante isso, ele já estava entrando com ocupação para buscar o filho dele, ele tem um filho menor, né? Um filho menor. E aí ele ia buscar o filho dele, parou, tirou a foto, brincou comigo, me deu um abraço. Mas o pastor Hermínio, ele é uma pessoa muito sensível ao Espírito Santo. Aquilo que ele apresenta é real. Se você ficar perto dele, você sente presença. Sente presença mesmo. Não porque ele é uma pessoa, não, porque ele busca. Então aquilo vai impactar as nossas vidas, né? Mas ele conta um detalhe. Ele conta que antes de aceitar Jesus, ele usava drogas. Muita gente não sabe disso na vida dele. Ele vendia. A gente chama aqui de avião. Aqui no Rio a gente chama de avião. Então, ele fazia ali, mas o avô dele, sempre ali, falando. Mas na hora de pensar assim, como a gente vai receber uma pessoa assim? Como a gente vai receber esse jovem? Não, esse jovem é drogado, esse jovem cheira. Irmãos, ele está cheirando até a hora que Jesus entrar no coração dele. Na hora que entrar, vai haver uma transformação. E aí ele precisa de alguém que proclame a ele e conte a realidade da sua própria vida. Porque às vezes temos dentro da nossa comunidade de fé pessoas que passaram por isso. Pessoas que não foi que nem o pastor Pedro, que felizmente não provou das drogas. Mas teve pessoas que provaram das drogas. E hoje são libertas. E ela vai poder ajudar. E certamente o pastor Hermínio foi ajudado. E hoje, olha o homem de Deus. Assim Ananias não sabia o que Deus ia fazer com Saulo. Mas ele foi lá e chamou ele de irmão. Trouxe ele para a comunidade de fé. Amém? Agora, você entendendo isso,
a gente vai ver que ele vai, aqui rapidamente, ele vai ter algumas experiências, ele vai ter a cura da visão, ele quer falar de Jesus, aí tem perseguição, ele tem que fugir de Damasco, ele vai para Jerusalém, e aí em Jerusalém, ele também tem os apóstolos ficam preocupados. Olha, é normal, não tem nada de errado nisso. Os apóstolos ficavam preocupados quando ele chegou. Sabe quem se apresenta agora? Barnabé. Olha o processo de cuidado. Irmão, você é importante dentro do reino de Deus. Agora me ajude. Fala para essa pessoa, você é importante. Um vai evangelizar, outro vai cantar, outro vai orar, mas todos vão dando glória a Deus. Entende isso? Não tira a tua importância, não. Ananias fez a parte dele, agora é com Barnabé. Um homem preparado. Não que Ananias não fosse, mas agora Deus pega Barnabé e fala, não, olha gente, é o seguinte, Paulo é aí, sim, assim, houve isso, houve essa experiência, e aí eles receberam Paulo. Mas como houve perseguição também, eles entenderam que ele precisava voltar para Tarso. Amém? Mas guarde esse detalhe, né? Isso é uma estratégia. Então, essa estratégia desse livro que eu estava falando, que nós até fizemos esse estudo aqui na igreja há muitos anos atrás, Barnabé foi buscá-lo pessoalmente e recebeu um trabalho ministerial. Então, mostra que Barnabé, ele investiu tempo. Olha, uma das coisas do evangelismo, tem que gastar tempo. Nessa aceitou Jesus, deixa ele para lá. Não, eu preciso gastar tempo. Irmão, vamos à igreja hoje. Hoje tem culto, hoje tem conexão. Você vai, não, eu não vou, mas você vai, tá, irmão? Não, isso não é evangelismo. Você precisa gastar tempo junto. O discipulado é estarmos juntos, andarmos juntos. Não existe esse negócio, irmão, tem culto lá. Você vai, não, hoje eu estou ocupado, irmão, então nem convida. Não convida, que isso não é testemunho. Se você não vai, que nem... Eu lembrei, quando eu vendia Kenkopato, era um colchão. Lembrei agora. Eu não sei se você conheceu um colchão chamado Kenkopato. Era assim mesmo, Kenkopato. K-E-K-O, pato. Eu não sei se pato é quem vendia, quem comprava. Mas era esse nome. Esse colchão era cheio de imã. Cheio de imãs. E aí dizia que você ficava lá no Magneto, lá, tal. Você era o X-Men, Magneto. Aí um dia o cara tentou vender o colchão caro. Era caro na época. Vamos dizer, hoje, vamos dizer assim, seria uns 5 mil. Para a época, seria uns 5 mil hoje. Quem se conhece sabe que eu estou falando a verdade. Era caro. Aí o cara chegou, está vendendo, falando, você tem o colchão? O comprador, o vendedor falando para o comprador, eu estava perto, né? Ele, não, que Kenkopato é bom, que magneto, isso aqui vai ajudar a circulação. Aí o cara falou assim, você tem esse colchão? Não. Você não tem que me vender. Entende isso? Então é a mesma coisa, discipulado sem participação, sem mentoria. Essa evangelização não vai bater. Entende isso, igreja? Glória a Deus. Se entendeu, vamos seguir. Então, existe tipo de evangelismo. Então, vamos ver alguns modelos. É o evangelismo pessoal. João 4, muito conhecido. Jesus falando com a mulher samaritana. Mas qual foi a conversa? A conversa começou assim, olha, samaritana, eu vim aqui, eu sou o Messias. Não, Jesus não começou assim. Jesus foi uma conversa sobre água. Guarda isso, só esse ponto que eu quero falar. Esse João 4 é muito conhecido e tem muitas coisas que a gente pode aprender ali. Mas no evangelismo pessoal, não foi uma conversa com Maria, com a mulher samaritana, falando já um assunto específico. O assunto foi comum, água, uma sede. Dali, o papo foi se aprofundando, ele viu Jesus, claro, a gente está falando para nós discípulos, foi dada uma oportunidade, Jesus entrou com a parte espiritual. Na parte espiritual ela se sentiu tocada, porque agora saiu a água, já foi embora, aquela água, a parte humana já foi, ela já estava no aspecto espiritual, Jesus pôde introduzir aquela palavra no seu coração, ao ponto que essa mulher foi evangelizar na cidade. Ela foi tão impactada que ela foi falar, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. E ela foi falar, essas pessoas vieram, voltaram e todos foram salvos. Irmão, até um novo convertido pode falar de Jesus. Mas olha, para de se preocupar de você fazer evangelismo
falando logo, você já falando logo, ó, Jesus salva, perdoa, batiza com o Espírito Santo, né? E se você não aceitar, vai para o inferno. Não entra nessa coisa. O fator Barnabé, faça ele seu amigo. Faça a pessoa amiga. A evangelização, sabe, que Jesus estava fazendo amizade. Tanto é que ela diz assim, como você sendo judeu, quer fazer amizade comigo? É isso que ele está falando. Como você sendo judeu, sendo samaritano, mulher samaritana, que ainda era mais separada, eu sendo mulher samaritana, você quer fazer amizade comigo, é isso que você está falando. Aí Jesus diz, se você soubesse quem falar contigo. Olha o que Jesus vai falando. Vai quebrando as palavras para fazer amizade, relacionamento, e aquela mulher foi convertida. Então, amados, ganhe a pessoa primeiro para você no sentido de mostrar Jesus através de você. Amém, igreja? Amém, povo aí? Porque a gente só fala aqui, o povo de trás fica assim, e eu, pastor? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, amém. O caso de Felipe também, Lucas e Atos 8, né? A partir de uma dúvida bíblica que o homem já tinha. O eunuco tinha uma dúvida, fica só como um relatório. O eunuco tinha uma dúvida, ele estava lendo os escritos, e aí o Senhor tocou em Felipe, também estava disponível, ele sai correndo, aí tem que ser atleta. Aí a gente vai falar, quantos atletas nós temos aqui nessa manhã? Levanta a mão. Jesus, tem misericórdia. Quantos faz workout aí? Jesus, tem misericórdia. Quantos caminham na praça? Jesus, tem misericórdia. Gente, vou fazer ginástica. Ginástica não. Sayase vai falar, ginástica não, pastor. Workout. Vamos fazer. Vamos para a academia. Vamos caminhar. Né? Porque então você não consegue. Já pensou, Jesus fala assim, corre até aquele lá que eu quero falar com ele. Jesus... O cara já foi embora, irmão. Já foi. O tempo passou. Jesus vai ter que pegar outro. Jesus vai ter que falar com outro servo disponível na área. Então, bota essa perna para funcionar aí. Bate esse pé aí para ver se está aí. Bate. Oh, Jesus. Vai preparar a panturrilha para ficar forte. Então, Felipe, ó, preparado. Correndo da carruagem lá. Ele, e o homem está lendo. E ele aqui. Eu acredito que ele estava assim. Não, ele estava lá. Você entende o que está lendo? Não tem que me explique. Posso explicar? Pode. Entra. Fala. Entendeu? Então, amados, use. Esse homem também usou essa estratégia, né? Glória a Deus, evangelismo. A gente tem evangelismo de massa, né? Outro texto que a gente só vai comentar. Atos 2, Pedro pregou no Pentecostes para 3.000 pessoas. A gente não precisa, tem sempre vai ser feito isso. Mas às vezes, os pastores da Tijuca, uma vez por ano, nós fazemos aqui na Praça Sãs Penha, um grande evento de evangelização, com todos os pastores da Tijuca. Então, é um evangelismo de massa, é uma estratégia. Então é diferente, né? Mas houve essa conversão. Olha aqui que Paulo, em Atos 17, 22, aí se nós vamos ler. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Atos 17, 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos, muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu anuncio a vocês. Olha aqui que Paulo aproveitou uma situação. Não precisa, vamos seguir, só vou ficar com essa parte. Vamos aproveitar a situação, vai haver uma oportunidade. A pessoa vai falar da sua fé religiosa. E todo brasileiro tem fé. Essa que é a verdade. Pode não ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele tem fé. Ele acredita em alguma coisa. E às vezes nesse Deus que ela acredita, nessa entidade, deixa eu falar isso, nessa entidade que ela acredita, nessa imagem que ela acredita e que a fé dela está depositada, e às vezes com essa oportunidade que nós temos que ter alicerce, conhecimento, estruturação da palavra, por isso eu falo para a igreja, gente, lê palavra. Sem palavra você não vai conseguir fazer evangelismo. Você precisa de alguma coisa para Deus, quando você abrir a boca, Ele te
Encher. Então vocês estão sabendo, glória a Deus. Então, encher. Então, ela fala alguma coisa, aí você fala, sim, é verdade. A sua fé está alicerçada dentro desse raciocínio. Mas deixa eu lhe explicar algo. Olha, respeitando. Mas você fala, a oportunidade foi dar. Deixa eu lhe explicar algo. Aí você vai explicar. Sabe por que eu confio em Jesus? Aí você vai, com calma. Mas isso. Não, só o Senhor Jesus Cristo, Ele que morreu. Aí você vai, já sabe. Mas você vai pegar uma oportunidade. Paulo pegou isso. Como ele ia falar com atenienses? Ele falou, tem que ter um meio. Quando ele viu ali, ao Deus desconhecido, ele falou, é esse mesmo, é esse Deus desconhecido que eu estou falando aqui. E depois fala de Jesus. E a palavra vai dizer que algumas pessoas, entre mulheres, seguiram essa palavra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você crê que essa pessoa dentro da sua família que tem tanta resistência, Deus vai quebrar essa resistência através de você? Você crê nisso? Só pega as estratégias. Pega sempre as estratégias. Então, vamos passar aqui para o evangelismo pessoal. 2 Reis 2:5. Eu gosto muito dessa história, dessa menina. Quando eu tenho oportunidade, eu falo sobre ela. Porque eu penso que é uma menina que foi levada escrava para a Síria, para cuidar da serva, da esposa desse general, desse militar, da Naamã. Olha, essa menina só teve uma oportunidade, mas essa oportunidade foi tudo que resolveu a situação. Irmão, às vezes é uma oportunidade, esteja atento à oportunidade. Porque se você está orando, eu creio, tenho orado por isso, que esse ano vai ser um ano de grande transformação dentro da sua casa. Então ela pegou a oportunidade e disse, olha, tem uma solução para o meu patrão. Vamos dizer que ela falasse assim, para o patrão, tem uma solução, ama. Se ela chamasse assim, vamos dizer, senhora, tem uma solução para ele. Sabe o que é? A Deus de Israel. Bastou ela falar isso. Esse homem foi curado e conheceu o Deus de Israel. Então, aí tendo uma coisa, na simplicidade, mas é o meu chefe, eu recebo 5 salários mínimos, mas o meu chefe recebe 50 salários mínimos, e é uma disparidade, não dá para chegar até ele, mas às vezes Deus vai dar uma oportunidade. Como uma menina que era escrava, ia poder chegar na mão general. Então Deus deu uma oportunidade, ela só pôde abrir a boca. Às vezes a gente pensa assim, quem precisa de Jesus é sempre, a gente tem uma ideia muito errada. Quem precisa de Jesus é quem é pobre. A primeira coisa, Deus não gosta de pobreza. Pode falar para o seu irmão, Deus não gosta de pobreza. Deus ama até o pobre, mas não tem nada a ver com a pobreza. Deus gosta das pessoas prósperas. Mas a gente às vezes faz esse disparate. Não vou falar com ele não. Às vezes a pessoa está pedindo socorro. A pessoa está com problemas sérios. E aí você, como cristão, tem essa experiência. E a pessoa chega, às vezes o chefe, essa pessoa que vai lá com o carro aí mais caro, de 200 mil, 300 mil, que ele tem condição para ter esse carro. Aí entra lá no carro, aí ele fala alguma coisa para você, e aí funcionário, vamos chamar assim para não dar nome. E aí funcionário, tudo bem? Aí, poxa, chefe, tudo bem? Meu irmão, quando ele fala assim, peraí, chefe, deixa eu falar aqui. Olha, não quero me meter na sua vida não, chefe. A gente fica, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei o que você está passando, mas Jesus pode resolver, pronto. Já deixou ele com a palavra, daqui a pouco esse chefe, numa hora o Espírito Santo vai tocar e vai ligar para você, funcionário, eu não estou falando o nome, vamos conversar? E ele é transformado. Eu soube que, não vou falar o nome também não, ele é de uma igreja aqui, muito grande aqui no Rio. Esse dono de supermercado, ele aceitou Jesus, já faz um tempo. Agora você imagina, o dono de um supermercado muito conhecido no Rio de Janeiro. Aí você fala, não, ele não precisa de Jesus. Mas alguém teve a oportunidade, falou de Jesus para ele. Sabe como ele serve? Ele aceitou Jesus, mudou a vida dele, mudou a vida da família, porque dinheiro não é tudo. Dinheiro ajuda, sim, dinheiro é uma pessoa. Resolve muita coisa, mas dinheiro não traz solução das nossas emoções. Ele foi curado, tratado. Sabe como ele trabalha hoje na igreja? Ele quer ser o introdutor. Ele quer ficar lá na portaria. Ele disse, não quero função nenhuma, eu só quero estar aqui cumprimentando e dando a paz do Senhor a quem chega. Entende isso? Amém, igreja? Amém. Então, vamos para mais um aqui. Evangelismo por meio de milagre. Sabe por que Deus faz o milagre? Quantas pessoas já foram curadas aqui? Glória a Deus. Eu também, glória a Deus.
E Deus tem feito milagres extraordinários, né? Eu já teve 2 casos aqui na igreja, falei no domingo passado, 2 casos aqui na igreja na área da justiça, que os próprios advogados, nos 2 casos diferentes, pessoas que não se conhecem, mas foram iguais, né, pastor? Lembra disso que você até falou? A pessoa disse assim, isso é impossível, o advogado falou para ela, isso é impossível de ter acontecido. Mas ela tinha pedido oração, né? E eu sei porque a pastora participou também disso, nessas orações. E aí ela contou o testemunho. Nós não podemos falar, a gente respeita alguns testemunhos, que não é para ser falado. Foi algo muito, muito sério, mas muito importante que ela precisava resolver. E o advogado disse, era impossível resolver no tempo que resolveu. Isso era para demorar pelo menos 1 ano e pouco. E, nunca tinha acontecido, o advogado falou, mas quando Jesus entra, acontece na hora que ele quer. Amém? Glória a Deus. Então, por que um milagre? Não é que o milagre é salvação, mas é uma maneira, né? O milagre vai nos ajudar, vai validar a mensagem que falamos. Se a gente fala que Jesus cura, quando o milagre acontece, isso vai validar a palavra. Por isso eu peço que nessa manhã que eu estou pregando, você seja curado dessa inflamação, desse caroço, desse problema, dessa dor de cabeça, desse problema nos teus ossos. Agora! Eu não preciso orar para Deus se mover, Deus não depende de mim. A palavra sendo movida é a espada do Espírito, ele vai trabalhando. E se você crer, você vai ser curado agora. E vai contar o testemunho. Então isso é uma maneira de nós evangelizarmos. Então não deixe de orar. Não deixe de orar, não fique com vergonha de orar. Ah, pastor, e se não curar, isso não é problema nosso. Deus falou, ora. Ah, enfermo, ora. Não ora só pela pessoa da sua casa, ora para um familiar. Ah, estou com dor, estou com isso. Vai operar. Olha, eu vou orar por você. Ah, eu vou ligar para o pastor Pedro. Não, não liga para o pastor Pedro, não. Jesus está aí contigo. Ah, essa semana é uma semana de operação, uma semana disso, uma semana daquilo, é uma semana de prova. Nós oramos pelo Alan. Alan está lá em Goiânia. Lá em Goiânia fazendo prova. Ele está batalhando, ele está estudando há muito, mas vai chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele. Irmãos, eu não estou preso, eu amo o Alan, mas se Deus levá-lo ele por causa dos objetivos, sabe por quê? Porque ele está pensando na família dele, ele tem que cuidar dos seus filhos, da sua esposa, ele está lutando por um salário melhor. E nós oramos assim, Senhor, não, Senhor, que esse é o momento, como a pastora falou, se esse é o momento, que ele passe, seja chamado e seja abençoado. Porque o nome do Senhor vai ser honrado na vida desse jovem que tem uma responsabilidade com o Senhor tremenda. E assim vai ser na sua vida. Porque quando nós desejamos o bem para alguém, isso é uma maneira de evangelizar, dizer, eu creio, porque Deus fez comigo, vai fazer contigo. Pode ser que Deus faça até maior do que fez comigo, mas não tem problema. Se o nome dele está sendo honrado, toda a glória, toda a honra, todo louvor a ele. Então, amados, Jesus passou 3 anos ensinando e teve propósito nisso. Houve aprendizado. Então, por isso a gente ensina. Por isso aqui a gente quer que vocês aprendam, amém? Então, tem a EBD, eu não posso deixar de falar da EBD. Tem 2 jovens aqui dedicados. Dedicados. Não estou falando porque pessoas muito próximas. São dedicados, como eu falei do Alan. Como tem muitos dos nossos líderes e muitas pessoas, às vezes, que não estão diretamente, como tem agora as senhoras lá cuidando das nossas crianças, dos nossos bebês, dedicados. Ninguém está vendo, mas estão lá, cuidando do seu filho, né? Hoje, com o berçário, ainda não está do ponto que nós queremos. Vai chegar. Então, né? Então, estão pessoas dedicadas. Mas eu botei aqui EBD porque ensino. Esses 2 jovens, que é o Aragão e a Isabel, que a gente chama de Bebel carinhosamente, eles se preparam. Eles estudam, eles fazem toda uma, como fala? Não é projeto, uma apresentação, obrigado André, uma apresentação para que os alunos possam aprender. Então vamos valorizar, vão vir à escola dominical 9 horas da manhã, né? Às vezes eu tenho que dar uma estudada, eu gosto de assistir, mas quando domingo eu dou da palavra, eu vou lá para o Gabriel, eu chego cedo, eu não sou pastor que chega na hora da culto não, depois do louvor não, eu chego cedo. Não é porque ele me obriga não, porque eu sempre fui assim. Eu gosto de chegar cedo, valorizar,
porque na hora eu estou valorizando um jovem dedicado, que está estudando a palavra para ensinar. Eu já sei tudo, sei nada. Toda hora eu estou aprendendo com Jesus. Toda hora estou aprendendo detalhes. Então, a escola dominical é uma maneira, né, de evangelismo, de ensino. As conexões, como eu falei. E o GID. O que é GID? Agora vocês vão saber só o nome. GID é um grupo de integração e desenvolvimento espiritual que nós já estamos fazendo há mais de um ano. Começamos com uma pessoa. Vai fazer um ano agora esse mês, né, amor? Então, o Danilo anota tudo. Danilo ele anota tudo. Aí ele sabe quem anotou, quem participou, a hora que foi, a palavra que Deus deu, tudo está anotado nele. Aí, nós começamos esse trabalho, eu até falei que eu obedeci a Deus um momento de oração. E eu fiquei aqui quase uns 2 anos orando. Porque passa, a gente nem percebe, passa rápido. Está aqui orando às quartas-feiras, às vezes na quinta, ficava aqui sozinho, na ordem de Deus. Chegou um momento que eu fui orar, já contei esse testemunho para alguns, mas deixa eu te falar. Estava aqui orando, e numa quarta-feira, o pastor Alexandre é o responsável, o líder da quarta-feira, pastor líder da quarta-feira, junto com sua esposa. E aí eu falei, pastor Alexandre, eu vou lhe levar, que eu gosto de levar esse amigo, né, sempre em casa. Não que ele não possa ter carro, mas ele tem um pastor, motorista dele, então ele me honra poder levá-lo, né? Aí eu falei, pastor, eu vou levar, mas eu vou voltar. Aí tá bom, aí eu levei, voltei, mas só que um jovem ouviu isso, ficou calado, não estou sabendo, e foi embora. Eu fui orar, só desde orar aqui no altar, senti de orar no gabinete. Aí comecei a fazer minha oração, boto minha musiquinha lá de oração, deixo, é a mesma música sempre. Boto aquela música e oro. Eu sei que tem no mínimo 45 minutos de música. Então, não posso parar no mínimo esses 45 minutos de orar. Estou orando, daqui a pouco o Espírito Santo fala comigo. Chama, e agora eu vou falar o nome, o Carlos. Aí eu falei, Senhor, não estou entendendo. Tu mandaste orar sozinho. Eu estou orando sozinho. E tu manda chamar o Carlos para vir para a oração? Que é para fazer assim? Daqui a pouco o Espírito Santo fala, chama o Carlos. Tá bom. Passou domingo. Cheguei, Carlos, vem cá. É o Carlos Rodrigues. Assim como a Neide gosta de chamá-lo. Aí, eu falei, Carlos, vem cá. Deixa eu acontecer um fato que eu quero te contar. Eu estava lá no gabinete, você sabe que eu oro, né? Sozinho aqui. Pela igreja, que Deus mandou, eu obedeço. Só que na hora que eu estava orando, o Espírito Santo, eu sentia a presença do Espírito Santo, e ele falou comigo assim, chama o Carlos. Aí ele olhou para mim e ficou assustado. Ele falou assim, eu falei, mandou te chamar. Eu falei com o Espírito Santo, não vou chamar porque tu mandaste orar sozinho. Aí o Espírito Santo falou, confirmou, chama o Carlos. Eu falei, estou te chamando para oração. Aí ele falou, é mesmo, pastor? Ele é todo durinho assim, né? É mesmo, pastor? Eu falei, filho. Ele, sabe o que aconteceu, pastor? Naquela quarta-feira que o senhor estava falando que ia orar, eu falei assim, poxa, Senhor, seria tão bom se o pastor Pedro me chamasse. Eu falei, o quê? Você falou isso, filho? Pastor, eu falei. Então ele mandou te chamar, pode vir. Ai, Jesus. E aí começamos, mas eu fiz o castigo com ele, né? Era para vir orar, né? Comigo, aqui, na presença de Deus. Então, botei a minha cadeira aqui, botei a minha música, Carlos, faça o seu momento com Deus, você está comigo, mas eu vou fazer o meu momento com Deus. Ele falou, pastor, tipo assim, vamos orar junto? Não, você vai orar, participar da minha oração. Aí ele ficou aqui, ó. Aqui. Eu ali orando, acabou, falei, acabou, pá. Aí eu sempre, quando chego, eu dou bom dia, boa noite, Espírito Santo. Quando eu vou embora, eu falo, o Espírito Santo todo para minha casa, né? Boa noite. Assim, eu aprendi de um livro isso, Bom Dia, Espírito Santo. Aí tá bom. Aí o Carlos viu, né? Tá bom. Aí veio a segunda vez. Aí daqui a pouco mais um jovem, aconteceu um fato com um jovem nosso. Ele estava passando uma luta tremenda. Aí o senhor falou, procura ele, chama ele, traz ele para o grupo. Eu falei, já está aumentando, senhor. De 1, já agora de 2. Aí foi o Danilo. Aí Danilo estava passando uma luta, e aí Deus fez uma transformação. Irmãos, não é porque a gente está na igreja, a gente não passa por luta. Não é porque a gente está na igreja, não passa por uma situação difícil. Mas Deus sempre vai cuidar de você. Ele disse, eu não te deixo não. Você é a menina dos olhos dele.
Ele tem ciúme de você. No sentido para você entender. E aí disse, chama o Danilo. Aí eu falei com o Danilo, tal, Danilo, Deus mandou cuidar de você. Não, pastor, eu quero sim. E Danilo é uma benção. Eu falei, Danilo, Deus tem uma obra com você. Foi isso que Deus falou. Deus disse que tem uma obra com você. Você vai ser um evangelista na obra do Senhor. E Deus mandou ver. Aí ele veio para o Gídio, para orar aqui comigo. Só que aqui eu não vou contar tudo. Hoje nós somos aproximadamente quase 10 pessoas, né, amor? 12 pessoas já está o Gídio. Aí cada um com a sua história. Então, o grupo de integração, na verdade, era grupo de intercessão e detonação no Espírito Santo. Por que isso? Porque quando eu estava aqui com aproximadamente 6 pessoas, agora tem Carla, tem o Carlos, né? Tem o Danilo, a Vitória, né? Jonatas também já veio. Aí daqui a pouco eu estava aqui, Deus falou assim para mim, faz o GID. Eu falei, que Senhor, olha só. Aí você fala, pastor, o que é GID? Uma coisa que eu fiz lá em Macapá, na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, quando ele me colocou na primeira Igreja Batista, antes de formar a Reviver. Hoje uma grande igreja lá. Então, eu falei, por que a gente fazia isso? Porque na primeira Igreja Batista não podia detonar. O que é detonar? Falar em línguas, né? Não que eles não, mas não pode falar, é a cultura da igreja. Você não pode falar no tempo, chegar lá no portal e falar em línguas. Não é que eles proíbem se alguém acontecer, mas não pode falar na igreja. E comigo era complicado, irmãos. Porque eu estava cantando, né? Daqui a pouco eu estava na bênção. Mas você não sabe quando o pastor está na bênção, irmão. Então, começava, glória a Deus, e cantando lá na primeira igreja. Aí daqui a pouco, eu lá vai. Só que eu não falava para a igreja, ele não falava que não pode falar para a igreja, jogava em cima dos pastores. O pessoal da primeira igreja ficou louco comigo. Esse Pedrão, pô, e não adiantava, irmãos, né? A gente cantava, vem com o Josué, não tá aqueles anos antigos dos anos lá 80, né? Vem com o Josué, tá, né? Eu pulava, cantava, falava em línguas. Aí o pessoal aí a gente respeitando um pouco, né? Porque isso acontecia, irmão, não é uma coisa que você quer. Porque quando vem poder, meu irmão, você te segura. O poder está vindo. Você já está com o olho desse tamanho assim. Eu acabei de ter que soltar. Eu controlo bastante, graças a Deus. Aí a gente fez o grupo de detonação. A gente falava, vamos detonar? Aí eu já, vamos detonar. A gente ia para casa de algumas pessoas. E aqueles jovens foram tudo batizados com o Espírito Santo. Hoje é a comunidade evangélica Reviver, lá em Macapá. Então, que chamam Reviver Church hoje, cresceu muito. Mas aí o senhor falou, faça o GID. Eu falei, faz o GID, depois de mais de 30 anos. Eu não posso esquecer que também o nosso Aragão e Bebel está conosco, né? Porque o Aragão gosta de orar. O detalhe do Aragão é o seguinte, ele descobriu que ele estava orando, falou em oração, o Aragão já se apresenta. É buscar presença, ele ama. Se tem um jovem que gosta do Espírito Santo, esse jovem Aragão, né? Aí, Deus falou, faça, olha como é a evangelização. Eu não estou saindo do tema. Porque a evangelização é você preparar, fortalecer e fazer que as outras pessoas possam dar crescimento. Então, nós estamos com esse trabalho que certamente os pastores já sabem. Nós demoramos quase um ano para avisar a igreja e hoje, nesse culto, nós estamos avisando. E certamente depois eu vou preparar novos e vamos crescer, porque para crescer tem que trabalhar. Fala para o seu irmão, vamos crescer? Então vamos trabalhar. Então fale da palavra de Deus, aprenda. Eu fecho a minha palavra agora. Os 4 pilares da cultura da igreja são anunciar, desenvolver, relacionar e servir. Os levitas já podem subir, aqueles que puderem. Não, vai lá. E servir. Então, nesse ano que o tema é o primeiro amor, quero destacar uma frase extraída do livro do pastor Luciano Subirá, intitulado de todo o coração, vivendo a plenitude de amor. Ele escreve assim, o primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscarmos e a servirmos ao Senhor com intensa paixão. E por que eu não posso acrescentar dentro da cultura essa frase? Eu gostaria, boto assim, o primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo,
o que nos leva a anunciarmos, a desenvolvermos, a relacionarmos e a servirmos ao Senhor com a intensidade e paixão. Porque a evangelização é um ato de amor. Que Deus nos abençoe, amados. Que você possa entender o teu papel. Eu sei que, às vezes, precisamos sempre voltar a alguns temas. Então, a gente perde o objetivo. Uma igreja que evangeliza é uma igreja que sorri mais. Guarda isso. Uma igreja que evangeliza, ela sorri mais. Há uma alegria interior. Porque quando um pecador se arrepende, a palavra de Deus, diante dos anjos de Deus, há alegria. O próprio Senhor se alegra. E a alegria do Senhor é a nossa? Você entendeu tudo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?